Bom, eu recentemente concluí o primeiro semestre de medicina numa Universidade Federal e resolvi criar esse vídeo ou essa série de vídeos denominada Diário Conselheiro, no qual meu objetivo é compartilhar uma visão não somente subjetiva do curso como um todo, mas também ser uma ferramenta de aconselhamento, né, de orientação para universitários, não somente do âmbito médico, certo? Uma vez que algumas das situações que eu me deparei podem ser similares em inúmeras outras situações de outros cursos, né? Então, eu acho que vai ser interessante compartilhar. Acho que o primeiro tópico, que é algo muito válido, principalmente se você é calouro, é sempre ponderar os conselhos de quem você está ouvindo. Porque, por exemplo, eu não sei como vai funcionar nos outros cursos, mas normalmente algumas recepções elas são marcadas por medo. Ou seja, algumas pessoas elas tendem a compartilhar sua experiência de um modo a assustar aqueles que estão iniciando aquela jornada. Eu não sei qual o objetivo das pessoas que fazem isso, se é uma competição interna ou se é uma forma de inflamar seu ego. Realmente não compreendo, mas é algo que me ocorreu e que acredito que pode acontecer com muitos outros cursos, né? Veteranos de outros cursos tentarem assustar as pessoas. E quando eu falo assustar, às vezes até mentir a relação com a que determinada turma vai ter com uma matéria X, né? E isso é muito relativo, porque vai depender de cada pessoa, de cada momento, de como professores vão lidar com aquela turma. E eu sinto que muitas vezes o calouro ele pode esquecer isso, que é de muita importância, e o veterano vai ter, em alguns casos, não tô generalizando, mas o veterano ele tem esse poder de dar conselhos, e nesses conselhos ele pode passar uma visão muito particular. E isso você tem que sempre ponderar, né? Quem é a pessoa que tá me dando essa informação, né? Será que eu devo me espelhar na jornada que aquela pessoa teve para de fato assegurar que aquilo que me foi falado é uma verdade? Ou mesmo às vezes a pessoa é uma pessoa muito boa naquilo, mas não tira o fato de pregar uma peça, digamos assim, naqueles que estão chegando no ambiente novo. Então, independentemente do curso que você vá estudar, sempre busque conversar, sim, com veteranos, mas não esqueça de que cada matéria vai ser uma realidade diferente para cada uma das pessoas, inclusive aquelas que estão vivendo pela primeira vez com você aquele tema. Então, pondere os conselhos. E isso não é só para faculdade, é para qualquer coisa na vida. Pondere sempre de quem tá vindo a crítica, de quem tá vindo o conselho. 2. Falar sobre anatomia. Anatomia, sem dúvida, é o assunto mais, talvez, né? Não é sem dúvida, é algo particular, mas eu acredito que anatomia é um assunto que as pessoas que querem estudar medicina tendem a ficar mais ansiosas, né? Interessadas a estudar. E é muito bom a anatomia, porém é uma matéria que não tem muito. Lembrando que essa é a minha opinião, eu sinto que é uma matéria que é 880. Ou você decora para fazer uma prova, ou você não vai tirar uma nota boa. Não existe falar de anatomia sem não falar sobre decorar. Então, é sobre criar métodos nos quais você vai decorar aquelas coisas. E se você não revisa periodicamente a anatomia, a tendência é que você esqueça, afinal são muitos ossos, são inúmeras partes, músculos, então nem se fala, né? E é interessante que haja uma revisão periódica, porém, sinto que no ciclo básico é uma das matérias nas quais você, além de ter o contato, né, com o laboratório e com peças reais, é uma das matérias nas quais você pode se sentir verdadeiramente acadêmico da área médica. E puxando para o lado de estudos, né,
a faculdade, ela também vai ter um ritmo, dependendo do método de ensino da universidade que você curse, ela vai ter um ritmo muito diferente daquilo que normalmente você está acostumado quando a gente fala de uma visão de cursinho, né? E é muito interessante porque algumas pessoas, e eu me incluo, tendem a demorar um pouco para encontrar um método eficiente. E quando eu falo isso, eu não digo que eu encontrei um método único, eficiente, que apliquei, gabaritei. Porque cada matéria na medicina, ela tem uma característica particular. Então, o que eu aplico para uma coisa, não necessariamente vai servir para eu tirar 10 em outra. Principalmente porque nós temos matérias que, na teoria, obviamente, já são distintas e que nas provas já se distinguem mais ainda, porque a gente tem matérias que são unicamente prova teórica, então você pode pegar um livro. Eu não gosto muito da ideia de pegar resumos antigos de veteranos, porque eu tenho algumas questões. Eu gosto de me basear naquilo que o professor falou em sala de aula, e às vezes ele pode falar de um assunto comigo e não falar naquela outra turma, e aí faltar alguma informação, enfim. Então, eu tendo a não estudar com resumos de veteranos, mas algumas matérias que são teóricas, você pode pegar um material teórico e lê-lo e fazer a prova, ao passo que nós temos também provas práticas. E a prova prática, para estudar, você precisa estudar na prática. Então perceba que cada matéria ela vai exigir que você tenha uma postura distinta para estudá-la e, consequentemente, aprendê-la. Então, na medicina é um pouco mais complexo você ter uma ferramenta única para estudar completamente